Seja muito bem-vinda ao Peso Real. Eu sou Carol Cortez, nutricionista, e esse é um espaço para conversarmos sobre carreira, maternidade, alimentação e transformação. O Peso Real nasceu da necessidade da gente ir além do consultório. Eu percebi que muitas mulheres compartilham os mesmos desafios. Trabalham, cuidam da casa, dos filhos, da família e muitas vezes acabam se esquecendo. E a verdade é que a gente não escolheu só ser mãe ou só construir uma carreira. A gente escolheu viver as duas experiências. E isso é desafiador. Mas também vocês sabem, né? É um enorme privilégio. Aqui você vai conhecer histórias reais de mulheres que decidiram transformar a própria saúde sem abrir mão da vida real. E hoje eu recebo uma paciente muito querida. Ela é advogada, esposa de Kelvin, mãe de Bianca e durante esse processo eliminou cerca de 20 quilos de gordura, ganhou mais disposição para viver intensamente a maternidade e a profissão. E claro, também colheu os benefícios estéticos, porque sim, a gente quer se sentir bonita sempre. Seja bem-vinda, Rafaela Romana, minha paciente querida. Bem-vinda, Rafa. Obrigada, Carol. E aí, vamos para as perguntas, né? Gente, Rafa, ela é minha paciente já tem 1 ano e como eu disse a vocês, ela perdeu 20 quilos de gordura, né? Tô procurando aqui as perguntas para Rafa, achei. Então vamos começar aqui com a primeira pergunta, que eu acho que é que muita gente tem dúvida quando vai ao nutricionista. Então, Rafa, quando você percebeu que você precisava cuidar da sua saúde, foi tipo uma decisão que você vinha maturando, eu acho que eu vou pra Nutri, eu acho que tô precisando melhorar, ou foi assim, você acordou e pensou, sabe de uma coisa, hoje eu vou pra nutricionista, eu vou ver se dá certo e pronto. Na verdade, eu fui pensando um pouco sobre isso. Eu tive bebê e durante a gravidez eu já me cuidei muito. Comecei a fazer atividade física, tive algumas mudanças de rotina, mas quando ela tinha aproximadamente 9 meses, eu vi que eu tinha estancado. Por mais que eu fizesse atividade física e uma alimentação que seria, digamos assim, da minha cabeça, não sabia muito bem o que estava fazendo, e tinha estancado. E aí eu resolvi, não, vou procurar um nutricionista. Foi exatamente nesse ponto, e aí eu já vou ultrapassando, não sei nem se você vai perguntar mais. E aí eu conversando com uma amiga minha que já tinha sido sua paciente há muito tempo atrás, aí ela me mandou um post seu no Instagram, que o post era exatamente assim: se você acha que tem mais de 30 anos, foi mãe e vai emagrecer comendo pão francês, você não vai. E foi aí que você me conquistou. Eu falei, é para essa mesmo que eu tenho que ir. Sabe por quê, gente? Porque assim, muitas vezes é colocado realmente na mídia e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Que o pão, o macarrão, enfim, né, vai emagrecer. E quando a gente tem filho, o nosso metabolismo muda, porque tem a frase, né? Se nasceu um filho, nasce uma mãe, mas também nasce um outro metabolismo. Então a gente tem que ter o pé no chão. Significa que a pessoa nunca mais na vida vai comer um pão francês? Óbvio que não, em algum momento sim, entra na dieta e tudo. Mas para dar o start metabólico, ele realmente, num primeiro momento, não é bem-vindo para a estratégia ser correta. E Rafa, então, não lembrava. Então, quer dizer que você já fazia realmente atividade física, já treinava? Já treinava acho que 3 vezes na semana, não era o treino que eu faço hoje, né? Hoje a vida mudou por completo em todos os sentidos. Mas já treinava 3 vezes na semana e a alimentação assim, a gente tentava, né? Comia uma salada, comia um arroz com feijão, mas assim, as quantidades... A gente não tinha nem ideia das quantidades do que estava comendo, né? E às vezes colocava o pão francês no café da manhã com ovinho, achando que estava o máximo. Mas aí realmente foi um momento que eu vi que estanquei. Eu falei, não, eu tenho que procurar realmente alguém que me ajude a saber onde é que eu estou errando. Que massa. E assim, foi muito difícil encaixar na rotina uma alimentação saudável, um treino mais regular? Foi difícil, foi fácil, teve que ter muita logística ou não? Aconteceu naturalmente? Aconteceu naturalmente, mas eu acho que a parte difícil não é encaixar. Encaixar você até consegue. É você ter disposição para fazer. Essa é que é a parte difícil. Eu consegui encaixar os horários do treino, consegui encaixar que minha comidinha fosse toda determinada, mas pronto. Muitas vezes chegava na hora do jantar, vixe, vou comer isso. Dava aquela trava de querer comer outras coisas. Dava a hora do treino, cadê a coragem para ir? Mas assim, como eu já vinha treinando, acabou acontecendo natural. E como o que foi positivo também, é que eu tive um resultado bom no início. Então, mas por quê? Porque eu segui direitinho. Então, eu acho que isso incentiva mais ainda a pessoa a continuar seguindo. Maravilha.
Você, então, assim, você saiu do consultório com o plano alimentar a primeira vez, a gente teve um ótimo resultado, depois eu vou Isso. colocar aqui o seu resultado, e você conseguiu naturalmente ir introduzindo na sua rotina. Você acha que, de uma certa forma, a maternidade dificulta essa logística, ou para você não, foi tudo tranquilo? É uma boa pergunta. Estamos aqui para isso, para a gente, né, É, pensar e reunir as ideias. o que eu acho, quando eu me tornei mãe especificamente, eu mudei completamente meus hábitos, porque o meu pensamento era: "Eu tenho que estar bem para cuidar da minha filha". Então, eu acho que isso acabou facilitando muito para mim, mas é uma coisa particular minha, de histórico que eu tenho, porque enfim, eu já tive, né, Carol sabe, eu já tive um AVC há 5 anos atrás e tudo, e naquela época não me deu o start, mas quando ela nasceu eu pensei: "Se acontecer alguma coisa comigo, o que é que vai acontecer com ela?". E até hoje é isso que me dá força, porque eu penso: "Não, ela tá ali, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que estar bem para ela, então eu vou lá e foco por conta disso". Então, eu acho que para mim facilitou. Foi um facilitador, assim, que talvez sem ela eu não tivesse conseguido. Que massa, né, gente? Como realmente, quando nasce uma mãe, quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um metabolismo e nasce uma energia que a gente, eu digo que é uma conta que não bate, tá? Que a gente tem que ter essa energia, mas ao mesmo tempo a gente tá esgotado, tá certo? É, e assim, eu acho que foi a primeira vez que alguém me disse que a maternidade deu mais energia nesse sentido. Uhum. Porque às vezes, eu digo isso muito por mim, às vezes, hoje não mais, porque também os meninos já estão grandes, né? Os meus filhos estão com 9 anos, eles são gêmeos. E às vezes eu ia sair de casa quando eles estavam, tipo, na idade de Bianca, ela tá com 2, É, 3? 2. 2. 1 e 9, né, quase 2. Aí eu ia sair de casa pra treinar e pensava, meu Deus, esses meninos vão ficar aqui com a babá, com o meu marido, né? Eu nunca tive uma babá há muito tempo não, tá, gente? Mas assim, vão ficar sem a minha presença. Uhum. E isso pra mim dificultou. E eu fico feliz de saber que pra você foi algo que lhe impulsionou, né? Não tô dizendo que foi fácil aí. Eu olhava assim: "Ai meu Deus, eu quero ficar em casa da mesma forma para ir trabalhar, eu quero ficar em casa, eu quero ficar aqui", mas assim, impulsionou e realmente foi um facilitador, porque eu olhava: "Não, eu preciso estar bem, reage, reage", até porque minha energia física estava lá embaixo. Então eu tinha que dar uma melhorada de alguma forma e acabou que toda essa rotina, atividade física, alimentação, melhorou muito isso, para ter energia para ela, né, porque senão não ia adiantar muita coisa não. E essa é a próxima pergunta, é sobre energia e disposição. Você sente que a alimentação, que a dieta prescrita lhe dá mais disposição e mais energia? Ou você teve um momento de que você ficou assim, sem energia, porque a gente trabalha em redução de caloria, né? Isso. Então, eu queria saber como foi a sua experiência. Não, teve muitos momentos sem energia, que eu chegava: "Carol, por favor, me ajude, coloca alguma coisa aí", mas, gradativamente, eu posso dizer que a energia ela foi fluindo, mas assim, no início ali eu lembro que perto do aniversário de 1 ano de Bianca, em setembro, a gente já tinha começado há uns 3 meses, eu estava adoecendo muito, estava ficando muito sem energia, a gente fez um boom para a imunidade. Recentemente eu dei essa adoecida também, a gente fez esse boom de novo, e aí foi criando energia e foi pegando as estratégias no que foi se adaptando ao meu dia a dia, né. Porque tem coisas que às vezes é adaptável para mim e para outras pessoas não. Eu digo isso, né, porque meu marido faz a dieta, né, e para ele a adaptação dele é uma, a minha é outra completamente diferente. Sabe o que eu digo muito, gente? Que é um jogo de xadrez, né? Em que sentido? A minha conduta como profissional é sempre em cima da resposta do paciente. E assim que eu trabalho com o Rafa e com todos os pacientes. Então, o que ela está dizendo é o seguinte: a pessoa, ela chegou no consultório, a gente teve um impacto metabólico importante, chegou um momento que o corpo sente uma baixa demanda de energia, sente que você não tem tanta energia. Por quê? Porque você tem mais musculatura e menos gordura. Então, a tendência é você estar com mais energia, mas como a quantidade de caloria é reduzida, estrategicamente, tem gente que precisa muitas vezes de alguma estratégia diferente. E foi o que a gente fez no consultório. Então, a demanda do tratamento, né, do tratamento nutricional, é sempre de acordo com a demanda do paciente. E deixa eu fazer outra pergunta. Eu sei que Bia é muito pequenininha ainda, Uhum. mas eu queria saber com relação à sua energia
com relação a ela, entendeu? Se você sentiu que você ficou com mais disposição, com mais energia para brincar com ela. Fiquei totalmente, totalmente. Logo quando a gente começou, eu trabalhava, né, enfim, tinha um trabalho de manhã, de tarde, seja qual foi o horário. Quando chegava ali 5, 6 horas da tarde, que era um dos momentos que eu tinha para brincar com ela, minha energia estava lá embaixo, eu não conseguia, ficava cansada o tempo todo. Final de semana também era muito cansada, só queria basicamente tentar dormir e descansar. E eu acho que desde quando eu comecei, que juntou tudo, é outra coisa. Pronto, final de semana eu durmo horário normal, né? De uma noite para outra, mas tranquilamente começa de manhã, a gente vai até de noite, até a hora que ela quiser, e por aí vai. Pronto, um exemplo muito bom foi essa noite, porque de ontem para hoje ela acordou 2 vezes de madrugada e a gente teve o trabalho lá de ficar com ela e tudo, organizar. E hoje minha disposição estava outra. Se fosse em outros tempos, eu com certeza estaria acabada, sem força. Mas fui para academia, fiz meu plano alimentar direitinho e brinquei com ela já hoje. A energia já está outra, mas eu digo que é devido a essa construção que a gente fez ao longo do tempo. É verdade, realmente é uma construção. E é um tratamento, e a gente tem que encarar realmente como tratamento. Rafa, e falando, a gente já falou em maternidade, mas a gente também tem que falar em trabalho. Você acha que a demanda de nutrientes lhe ajudou no seu trabalho cognitivamente ou não? Ou foi uma coisa que você não percebeu? Não, ajudou bastante, principalmente o fator concentração. Quando a gente já volta mais lento, né, com 1000 preocupações, principalmente, a menina ficou em casa. Quem é que vai pegar, o que é que vai fazer e tudo mais. E assim, o meu trabalho exige muita concentração, seja para reduzir uma peça, seja numa reunião com o cliente que gasta muita energia. E eu posso dizer que melhorou consideravelmente. Tanto na redação, vamos supor que antes eu tinha, sei lá, 8 horas por dia para trabalhar. No máximo 2 horas eram rendimentos. Hoje, se eu trabalho 3 horas por dia, eu acho que eu rendo muito mais do que aquelas 8 horas que eu tinha antigamente. A concentração e o foco melhorou bastante. E isso se deve a uma estratégia específica que eu faço com o Rafa, que é um Sim. café que ela toma pela manhã. E aí esse café, ele tem vários nutrientes, né? A cafeína, ela é vasodilatadora, então ela ajuda mais no processo de concentração. E o café que ela toma não dá um pico de energia e depois baixa. Então ele é super interessante. Então é uma estratégia individualizada, certo? Que é o que muitas vezes a gente precisa no consultório. E o podcast O Peso Real, ele tem o patrocínio da Clínica CKJ, que é a clínica que eu trabalho. Olha essas imagens, olha que clínica linda, como é uma honra trabalhar lá, chegar e atender os pacientes nesse ambiente tão maravilhoso. E também tem o patrocínio da minha designer de interiores querida, Jennifer Gotardo. Olha que lindo esses 2 projetos que ela fez, um quartinho de bebê, o outro quartinho de uma menininha de 6 anos, Cecília, e outro também o meu consultório. Olha que lindo que ficou meu consultório, para eu poder atender vocês, minhas pacientes queridas, e a gente ter resultados incríveis. Rafa, e falando de trabalho, você já falou que você trabalhava, né, demanda de energia, 8 horas por dia, e aí consegue hoje uma concentração maior. Me fala um pouquinho do seu trabalho, você trabalha com o quê? Sou advogada, trabalho na parte empresarial, praticamente com empresas. E a rotina é basicamente todo dia resolver um BO diferente. A gente tá sempre ali no atendimento das empresas e eu tenho muito, como a gente chama, o cliente mensal, né, o cliente de partido. Então, são clientes que demandam principalmente um retorno rápido, uma estratégia rápida. Então, por isso que o foco e a atenção é realmente necessário, porque às vezes é numa ligação, doutora, preciso resolver isso para ontem, tá? Vamos lá, é assim, 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 ou preciso de uma notificação e tudo mais. Então, basicamente isso. É interessante, né? Porque assim, a gente precisa equilibrar os pratos, né? Isso. Tem energia, isso é na profissão e na maternidade. Tem energia, mas também tem paciência, né? Habilidade ali. Hoje eu tava saindo de casa, os meninos assim brigando, meu Deus do céu, concentração e paciência. E às vezes a gente também precisa ter um raciocínio rápido, né? No meu caso, eu tô com um paciente ali na frente, a gente tem que ter esse raciocínio rápido, eu acredito que você também. E os nutrientes, eles são muito importantes para isso. Quanto mais intenso é a densidade nutritiva do alimento, melhor a gente consegue trazer isso para o paciente, melhor o paciente consegue absorver isso, né?
A gente também, né, seres humanos, afinal de contas, todo mundo tem que ter a sua dieta. E é uma coisa que eu defendo, sabe? Eu acho que dieta, eu falo muito isso no consultório, Rafa, com certeza você está cansada de saber que dieta é organização e planejamento. Então a gente precisa saber o que vai comer, porque se ficar a Deus dará, mulher, a gente come qualquer coisa. E a gente que decidiu realmente ter essa vida corrida, decidiu pelas duas coisas, pela maternidade, pela profissão, pelo casamento, pela gestão da casa, isso é um privilégio, mas isso demanda estratégia, habilidade, organização. Por isso que a dieta é tão importante. A dieta não é o objetivo, claro, é a saúde, é a estética, porque eu aprendi uma coisa na CKJ. Eu aprendi uma coisa, que é a CKJ, gente, é a clínica que eu trabalho. Eu aprendi isso com a dona de lá, que a saúde mental, que a nossa autoestima é a base da nossa saúde mental. Exatamente. Então, a gente estando com a estética legal, no nosso melhor, você não precisa estar parecida com ninguém, não. Você tem que ter a sua melhor versão. Só que a gente tem que procurar a nossa melhor versão, né? E a gente que escolheu tudo, que eu digo que a gente escolheu tudo, a gente escolheu carreira, maternidade. A gente precisa ter estratégia para isso, né? A gente precisa saber o que a gente vai comer, a gente precisa estar preparada para uma demanda rápida de pensamento, de conclusão no trabalho. E não é fácil quando você não tem recurso para isso. Quando você tem recurso para isso, é muito mais fácil, né? E preparado para os contratempos, né? Porque maternidade e trabalho, tudo envolve isso. Agora você está ali com sua rotina toda programada, quando é mais tarde sua rotina já mudou pelo contrário, você já vai ter que levar a menina para isso, para aquilo, quando chega as férias escolares aí você reprograma tudo e por aí vai. É isso mesmo, e vamos embora, né? E aí, pra gente finalizar esse episódio lindo, o primeiro episódio, na verdade, do Peso Real, eu não podia deixar de chamá-la, porque pra mim ela é realmente um exemplo, viu, Rafa? Você é uma paciente muito querida, eu conheci Rafa no consultório como minha paciente. Outras pessoas, outras entrevistadas, outras convidadas que estarão por aqui, eu conheci fora do consultório, depois viraram minhas pacientes, mas não, Rafa em específico, eu a conheci dentro do consultório, sendo minha paciente. E se tem uma coisa que eu acho que o Peso Real, ele foi importante para mim, sabe, essa ideia, é porque eu conversava tanta coisa no consultório com ela e com as outras pacientes, que eu dizia, meu Deus, eu tenho que levar isso para mais gente. Se tivesse uma câmera aqui, sabe, mais mães estavam participando da conversa. Porque a gente tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Não pense que você olha uma pessoa e fala, meu Deus, como ela é bem sucedida, como ela tem uma carreira brilhante, como ela tem uma maternidade bacana. É tudo habilidade, estratégia, nutriente para isso. E realmente, gente, isso é importante. Por isso, Rafa, eu vou lhe presentear com um agradecimento, viu, Rafa, por você ter disponibilizado o seu tempo, porque você tem uma vida muito corrida. O booster energético da CKJ, ele dá uma excelente demanda de energia. Você pode usar de manhã na banana. Ele tem açaí, guaraná, cafeína, então ele dá um booster de energia realmente. E eu espero que você adore, viu? Com é um presente. Obrigada. É um presente que eu pensei muito para você. Eu pensei, meu Deus, o que é que eu posso presentear, Rafa? Com certeza. Quando a gente fala de energia, de raciocínio, de rapidez, de velocidade, eu lembrei disso para você. Muito obrigada, viu? Estou muito feliz. Muito obrigada. Porque você aceitou o convite. Eu que agradeço. E obrigada a você que acompanhou mais um episódio do Peso Real. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe com outra mulher, compartilhe com outra mãe que também precisa ouvir essa mensagem. Eu sou Carol Cortez e espero você no próximo episódio, porque afinal de contas, nem todo peso precisa ser pesado.